Olá, eu sou o Dr. Bruno Dutra, audiologista em otoneurologia, e hoje eu quero conversar com você sobre zumbido no ouvido. Rapaziada, o zumbido no ouvido é o terceiro sintoma mais torturante que pode acometer um ser humano. Todos os dias aqui no nosso consultório, em nossos ambulatórios, recebemos pacientes desesperados porque estão escutando uma cachoeira, uma panela de pressão, um apito, uma cigarra, martelada, batidas do coração, zumbido de todo tipo e para todo gosto. E é sobre esse tema tão fundamental que eu te convido hoje para uma conversa que com certeza vai te dar muita informação para você lidar com isso. Antes de tudo, zumbido tem tratamento. Porém, o desafio do tratamento do zumbido é descobrir a causa. O zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença. E quando a gente fala de tratamento para zumbido, a gente precisa ter em mente, em plena consciência, a necessidade de um diagnóstico. Na primeira consulta, quando o paciente relata que tem zumbido, a gente se detém a pequenos detalhes. Os detalhes no diagnóstico do zumbido é essencial. Até porque o paciente que tem zumbido, o primeiro pensamento que vem na cabeça dele é que é loucura. Ele acha que só por ele estar ouvindo o zumbido e as outras pessoas não estarem ouvindo o som, é loucura, ele está louco. É claro que não. Zumbido não é loucura, não é coisa da cabeça. É um sintoma auditivo com muitas causas. E eu vou falar nesse vídeo especificamente sobre as principais causas do zumbido. A primeira de todas é o zumbido auditivo por lesões no sistema auditivo. Rolha de cera para os fãs de cotonete, problemas de otite, problemas na orelha média, otosclerose, problemas que se relacionam com a cóclea, a orelha interna e alguns tipos de labirintopatia, ou que as pessoas dizem por aí é labirintite, podem provocar zumbido. Então, se chegou num consultório com zumbido, a primeira coisa é o exame audiométrico. Depois de uma anamnese bem detalhada, o exame audiométrico, um exame simples, indolor, já pode dar algumas pistas para nos informar se existe ali alguma lesão que justifique o zumbido. A gente tem uma estimativa média de que mais de 84% dos pacientes com zumbido apresentam algum tipo de perda da função auditiva. Mas, doutor, eu escuto muito bem, aqui eu escuto todo dia aqui no consultório. Quando você tem um problema auditivo, não significa que você perdeu a audição ou a capacidade de ouvir. Mas pode ser que as suas células não estejam funcionando corretamente. Quando você tem uma dor de cabeça, significa que se perdeu a cabeça? Não. É a mesma coisa, o zumbido está ali, significa que existe um problema na orelha, mas que você não perdeu a função. Ou que não a perdeu em totalidade. Então, primeiro ponto, procurar fazer um exame auditivo, audiométrico. Depois do exame auditivo, a gente vai investigar causas metabólicas. O zumbido tem muita relação, por exemplo, com taxas de glicose, de colesterol, taxas lipídicas, vitaminas e também hormônios. Alterações na glândula tireoide, principalmente em mulheres, provoca muito zumbido. Quando essas taxas estão descompensadas, provoca zumbido. Alteração de progesterona, estrogênio, estradiol, que são hormônios relacionados principalmente com flutuações em menopausa, também provocam zumbido. Então, o paciente precisa ser submetido ao exame auditivo e, posteriormente, ao exame de sangue, ao laboratório, para a gente avaliar as taxas de vitamina e hormonais de todos os pacientes, inclusive homens. Assim como as mulheres, os homens também têm o processo de flutuação hormonal em uma determinada fase da vida. E isso pode sim, segundo algumas publicações bem atualizadas, provocar zumbido. Terceiro tópico muito importante sobre o zumbido que a gente precisa falar como causa são os fatores musculares. Existe um zumbido chamado somatosensorial. Ele se refere a um zumbido que tem muita relação com a musculatura do pescoço, da cabeça e da face. Isso significa que pacientes com problemas cervicais, com dores cervicais, problemas na mordida,
Sabe quando você está mastigando e escuta um som? Pacientes com dores de cabeça, principalmente nas regiões temporais associadas a zumbido, são pistas de que esse paciente pode ter uma causa muscular que provoca o zumbido. E finalmente, e não menos importante, o que mais temos percebido são os zumbidos de origem psicogênica. São aquele zumbido que as queixas emocionais alteram a neuroquímica do cérebro e vão repercutir no órgão sensorial, no caso do zumbido, a cóclea. Então, ansiedade, transtorno de pânico, excesso de preocupação, depressão e tantos outros problemas relacionados ao emocional também podem provocar zumbido. Com isso, você entende que o zumbido tem muitas causas. Porém, para todas essas causas existem tratamento. Diagnosticar o zumbido é essencial para que você tenha sucesso no tratamento. E as pessoas me perguntam muito, doutor, existem causas graves do zumbido? Sim, existem tumores agressivos que provocam zumbido, como o zumbido provocado por reações da quimioterapia ou ototoxicidade, que é aquele zumbido que provoca lesão. Quando você toma um remédio, ele é provocado por um remédio que gera uma lesão coclear lá no órgão da audição. Mas raramente zumbido é provocado por uma causa grave, mas ele precisa ser diagnosticado e tratado o mais breve possível. Porque quanto mais tempo a gente leva para tratar e diagnosticar o zumbido, mais ele vai cronificando. E a cronificação do zumbido provoca muito transtorno. Eu sempre digo para os meus pacientes, zumbido não mata, mas adoece. Então, nesse primeiro vídeo, você já sabe o que pode estar causando o seu zumbido. No próximo vídeo, a gente fala mais dos tipos de zumbido e como tratá-los. Então, você fica comigo, clica no próximo vídeo que a gente continua falando dos tratamentos, dos principais tipos de zumbido e do resultado ao tratamento. Fica comigo.